O mercado monetário ele vai atuar justamente sobre os meios de pagamento da economia e a maturidade dele é o curtíssimo e curto prazo, ou seja, suas operações são de curtíssimo e curto prazo. E a moeda que ele utiliza, basicamente, seria os juros, né? No mercado monetário, são executados alguns papéis, como os emitidos pelo Tesouro Nacional, os títulos públicos, também os títulos interbancários, que são chamados certificados de depósito interfinanceiros. Falar um pouquinho sobre esse certificado de depósito financeiro, eu acho uma oportunidade para a gente falar sobre eles agora. Eles são títulos emitidos por instituições financeiras e a circulação dele é restrita ao mercado interfinanceiro. Normalmente o prazo dessas operações no mercado interfinanceiro é de um dia, refletindo o custo da troca de reservas de banco por um dia. Isso ocorre porque os bancos eles sempre devem fechar o dia com saldo positivo nos seus caixas. Então, eles vão executar essas trocas entre os bancos que estão com liquidez sobrando entre os bancos que precisam de liquidez. E esses prazos normalmente são de um dia, né? E essas operações, né, a taxa DI por um dia, ela é conhecida no mercado como DI over. E essas instituições financeiras que atuam no mercado interfinanceiro, elas negociam, na verdade, dinheiro entre si, né? E esse mercado procura manter o equilíbrio do sistema. Como eu disse, transferindo os recursos dos agentes superavitários, ou seja, os bancos que tiveram um resultado positivo no dia, para os agentes que necessitam de liquidez, os bancos que terminaram um dia negativo. As operações do interfinanceiro elas são lastreadas pelos CDIs, pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro. E a taxa básica, a taxa de juros, dos títulos, ela é formada livremente pela oferta e procura de dinheiro. A taxa do CDI, ela é uma taxa de referência do mercado financeiro, atuando sobre a formação das demais taxas de juros. E nós vamos falar bastante desse tal CDI quando a gente estiver falando de títulos lastreados nesse indicador, né? Nessa taxa de juros de referência. Né? Outro título negociado dentro desse mercado, além dos títulos públicos e dos títulos interfinanceiros, certificados de depósito interfinanceiros, nós temos também os CDBs, que são certificados de depósito bancário, que tem uma aula própria, que é o Renda Fixa 2, que nós vamos falar posteriormente, e as debêntures, que nós vamos falar também quando a gente estiver falando, se eu não me engano, de empresas, né, da Bolsa. Nesse mercado monetário, nós temos os sistemas de custódia e liquidação. Esses títulos, hoje em dia, são títulos escriturais, ou seja, eles não são emitidos fisicamente. Eles existem apenas eletronicamente. E os sistemas de custódia e liquidação garantem que serão realizados essas liquidações e que esses títulos realmente existem. Nós temos basicamente 2 sistemas de custódia e liquidação aqui no Brasil. O primeiro é o Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O Selic ele foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e pela Andima, que é então a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto, em 1979. E esse Selic ele é voltado para operar com títulos públicos de emissão do Banco Central e do Tesouro Nacional. E esse sistema ele tem por finalidade controlar e liquidar financeiramente as operações de compra e venda de títulos públicos e manter a sua custódia física e a custódia escritural. E o outro sistema de liquidação e custódia que nós temos aqui no Brasil é a CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados. O principal título da CETIP é justamente o CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. E a CETIP ela foi desenvolvida anos mais tarde que o Selic. Ela foi desenvolvida em 1986 e ela opera apenas títulos privados e títulos públicos em poder do setor privado. E a CETIP ela controla e liquida as operações, né, e mantém sua custódia física e escritural da mesma forma que a Selic, que o Selic.
Como eu disse, o principal título do sistema CETIP é o CDI, o Certificado de Depósito Interfinanceiro, e o CETIP permitem o CDI permite as transferências de recursos, né, entre as instituições financeiras, né, do Sistema Financeiro Nacional. A CETIP opera também outros títulos, como os CDBs, as debêntures, as notas promissórias, as letras financeiras do Tesouro, cotas de investimento, fundos de investimento e etc. E os mercados atingidos pela CETIP elas são regulados pelo Banco Central e pela CVM, que nós vamos falar adiante sobre os mercados no detalhe. Após falarmos desses dois sistemas, né, esses dois sistemas de custódia de liquidação eles têm por objetivo básico promover essa boa liquidação das operações do mercado monetário, né, e proporcionar maior segurança e autenticidade nos negócios realizados. E pela importância no volume de operações do mercado monetário, o Selic e a CETIP elas divulgam periodicamente duas taxas de juros amplamente adotadas pelos agentes econômicos. A taxa Selic, amplamente conhecida aí pelo mercado, né? E a taxa CETIP. A taxa CETIP já em grande desuso, aí, pelo menos nas operações principais de pessoas físicas. Eu não me recordo de ver algum título lastreado na taxa CETIP, mas na taxa CDI é muito utilizada, que também é formada dentro do sistema CETIP.